Continuando, hoje, quarta-feira, já ia dizer segunda, viu? Já é quarta-feira, pós-feriado de finados. Você participa do nosso programa através das redes sociais. Quer mandar sua pergunta para o candidato à presidência da OAB, Hermeson Pinheiro, que está aqui com a gente? Então, manda sua mensagem aí. As redes disponíveis estão aí para você colocar seu nome, se identifica, manda sua mensagem e faça parte do programa de hoje com a gente. De novo. Carol, tem informação agora da CPI, da Assembleia Legislativa, a CPI da Covid, aqui do Rio Grande do Norte, na tarde de hoje, aprovou o requerimento que pede à governadora Fátima Bezerra a saída do estado do consórcio Nordeste. O requerimento foi aprovado por 2 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. O pedido, de acordo com Kelps Lima, teve por base o próprio contrato previsto para o ingresso e os indícios que foram encontrados de fraudes no grupo. Sem poder detalhar os argumentos devido a informações sigilosas a que a CPI teve acesso, o presidente disse que são informações que apontam fraudes e que a própria chefe do executivo também teve acesso. Na votação do requerimento, Kelps e o deputado Gustavo Carvalho foram favoráveis à proposta. Por outro lado, os deputados Francisco, do PT, e Jorge Soares defenderam o consórcio Nordeste enquanto instrumento capaz de colaborar com as ações dos estados. Para eles, é preciso que se aguarde o fim das investigações antes de atitudes como a saída. Carol Ribeiro. Pois é, esse momento aí é interessante. Vamos ver qual vai ser a resposta dada pela governadora Fátima Bezerra e o governo do estado sobre esta ideia de saída do consórcio Nordeste. Os parlamentares também confirmaram na reunião de hoje a data para o final dos trabalhos da CPI, que será 16 de dezembro. Pelo cronograma, o relatório do deputado Francisco, do PT, será lido na sessão do dia 2 de dezembro, com os dias 8 e 15 destinados à discussão do conteúdo e possível apresentação de modificações e alterações. No dia 16, está prevista a votação. Então, logo depois se entra aí no recesso, em dezembro, mas até lá ainda tem um mês, mais de um mês, para novas discussões, novos depoimentos em relação à CPI da Covid aqui do governo do estado, aqui do Rio Grande do Norte, lá na Assembleia Legislativa. E a gente volta agora a nossa conversa com o Hermeson Pinheiro, candidato à presidência da OAB Mossoró. Candidato, sobre as principais premissas da chapa. O que é que a chapa Hermeson Pinheiro, de Hermeson Pinheiro, promete para os advogados e as advogadas? Quais são os principais pontos? Nossa chapa tem um lema de resgate e respeito. É resgatar o respeito ao colega advogado, é resgatar o respeito à classe advocatícia, sermos, uma vez, respeitados o que não estamos sendo hoje, né? É resgatar a nossa valorização, que hoje está muito aquém. A premissa da gente é essa, é buscar um tratamento mais de pulso com relação à violação de nossas prerrogativas. Muito se fala e, na verdade, todos os candidatos levantam a bandeira das prerrogativas, porque essa é a bandeira realmente, é o carro-chefe de qualquer advogado, de qualquer classe, principalmente da nossa classe, a advocacia. Então, essa bandeira que tem que ser levantada, é o respeito às nossas prerrogativas. E a gente ter pulso firme realmente para fazer diferente, um pulso firme para partir dos diálogos que não estão surgindo efeito, partir para as representações, seja administrativas, seja judiciais. Precisamos ter uma tolerância zero contra as violações de nossas prerrogativas. Como foi formulada, pensada a chapa que vai concorrer à presidência no próximo dia 19 de novembro? Hermeson, presidente, Diana, vice, e quem mais faz parte deste grupo? Pronto. Nossa chapa foi formulada de uma forma bastante democrática, Vonúvio. Os nomes foram aparecendo, e nomes que já contribuíram com a instituição, que têm uma história dentro da instituição e, principalmente, que são advogados realmente, como a gente chama, são advogados raízes, são advogados que sobrevivem da advocacia, que sobrevivem dos honorários, que compram a sua feira com os honorários, que pagam as suas contas com os honorários. Então, nossa chapa foi formatada nesse sentido.
Temos a nossa vice-presidente, que é Diana Paula, uma jovem mulher aguerrida que teve sua história dentro da OAB, da Comissão OAB Jovem, que teve seu legado lá, que era um momento que a comissão mais funcionava. Temos nossa secretária-geral, que é Juliana Tabla, também uma jovem advogada mulher, bastante atuante e bastante aguerrida, de pulso firme. Então, nossa chapa foi formatada nesse sentido, de pessoas realmente que vivem da advocacia, que têm uma história dentro da OAB e têm força realmente para fazer diferente, para, digamos assim, bater de frente quando necessário. O senhor, durante todo o lançamento, toda a divulgação da chapa, fala sobre resgatar o respeito da OAB. A OAB perdeu o respeito? Perdemos. Quando se fala em OAB, se fala em advogado e advogada, da advocacia. A advocacia perdeu o respeito. Hoje temos colegas advogados que a própria mídia noticiam que estão sendo jogados ao chão e estão sendo surrados, né? Temos colegas advogados que estão sendo impedidos de finalizar uma audiência, são impedidos de falar, de se pronunciar em defesa do seu cliente em audiência. Dentro da própria audiência, na questão da audiência, temos no plano de gestão, que é justamente uma padronização, buscar o judiciário, o CNJ, os tribunais, uma padronização das audiências virtuais, né, que são... Justiça Estadual tem uma formatação de fazer audiência virtual, Justiça Federal também, Justiça do Trabalho também. Então, é justamente buscar essa padronização voltada para nós advogados, para termos uma representação mais forte. Sempre se fala nas eleições da OAB a defesa das prerrogativas. O senhor já citou algumas aí que não estão sendo respeitadas. Como é que o senhor pretende trazer este pulso firme que o senhor disse que tem dentro da chapa em defesa dos operadores do direito? Como é que o senhor vai realmente confirmar essas prerrogativas diante do que a gente tem visto com advogadas e advogados? Pronto, Vonúvio. Dentro do nosso plano de gestão tem um tópico que diz tolerância zero, né? Então, quando nós falamos tolerância zero, é porque não vamos admitir mais que o judiciário, numa conversa, vá prolongando e não toma atitude. A partir do momento que a autoridade pública ela violar nossas prerrogativas, o diálogo é necessário inicialmente, mas se aquele diálogo não surtir efeito, nós vamos fazer as representações cabíveis. E quando eu digo pulso firme, é no sentido de que, de realmente ajuizar as demandas, seja administrativa e judicialmente, e isso contando também com a seccional, que temos lá Magna Letícia, que é a candidata a presidente, que a gente apoia, que a nossa chapa apoia, que também é uma advogada aguerrida de pulso firme. Temos Sebastião Jales, que é o vice-presidente da seccional, que será o nosso coração em Natal, para trabalharmos alinhado, para trabalharmos justamente cobrando esse pulso firme que necessitamos. Aqui vocês não tenham dúvida, aqui vocês podem ter certeza, aqui vocês vão ter na presidência uma pessoa que vai fazer diferente, que vai buscar os direitos serem prevalecidos dos advogados e advogadas. Doutor Hermeson, em relação a essa judicialização que vem acontecendo na campanha, a campanha da OAB internamente costuma realmente ser muito quente, costuma ser muito polêmica. E qual a opinião do senhor sobre como a campanha está acontecendo até aqui, inclusive a judicialização? Isso, essa campanha deste ano é uma campanha atípica, né? Temos 3 candidaturas, envolve um número bastante considerado de advogados envolvidos diretamente como candidatos e o pleito está aí e as impugnações vai ficar a critério de cada chapa, né? Da estratégia de cada chapa. Algumas impugnações que são feitas, são judicializadas, na verdade. Nossa chapa não impugnou, mas apenas fez uma questão mais de divergência de uma certidão específica de um candidato, que ali era a oportunidade dele fazer a correção normal. Mas não tivemos nenhuma impugnação direta de nossa chapa. Doutor, tem alguns termos que a gente sempre observa dentro desta corrida eleitoral. Um deles é aquele advogado atuante, né? Aquele advogado militante. Qual é a experiência do senhor dentro da OAB no quadro institucional? Pronto. Assim que eu recebi minha carteira da OAB, em março de 2007, com pouco tempo depois eu já participei de comissões. Comecei como membro de comissão de Direito do Consumidor. Após o período que eu poderia me candidatar como conselheiro do Estado, conselheiro da seccional, eu por 2 mandatos fui eleito e cumpri a minha missão sendo conselheiro estadual, conselheiro da seccional.
Para e passo a isso, eu fui membro da Comissão de Seleção de Inscrição. Essa comissão é a comissão que, quando o advogado passa no exame, recebe o certificado, ele dá entrada nessa comissão de seleção de inscrição para ter o seu requerimento e a carteira ser deferida para ele poder advogar. Então, meu posicionamento, à época, como membro dessa comissão, era voltado para o interior, para que o colega do interior ele não passasse muito tempo para receber a carteira. Antigamente, e acontece hoje, nos dias atuais, um prazo depois que o colega advogado protocola o requerimento, de até 90 dias sair um parecer favorável para que aquela carteira seja expedida. Então, eu tenho um olhar diferenciado nesse sentido de quê? De no máximo 30 dias, porque a gente sabe como é a dificuldade do colega interiorano, do advogado interiorano. E após isso, após o mandato de conselheiro seccional, eu fui presidente da Comissão de Prerrogativas. Comissão esta que é a comissão mais importante da OAB, da subseção e também da seccional. Eu fui presidente da Comissão de Prerrogativas aqui em Mossoró, da subseção de Mossoró. E diante da presidência, a gente vê quais são os gargalos principais que a classe vem sofrendo. E isso não são situações específicas, são situações corriqueiras, desde que eu recebi a carteira até os dias atuais. Só que o que falta realmente é um pulso mais firme, uma presidência, uma gestão que possa bater de frente. Agora, não é bater de frente no sentido de brigar, é não bater de frente no sentido de comprar a briga para resguardar os direitos do advogado, para que as prerrogativas dos advogados não sejam violadas. Tendo em vista que as prerrogativas não são violadas, quem ganha não é somente o advogado, mas sim toda a sociedade. E a questão é, o que é que a sociedade tem a ver com isso, de forma simples, perguntando? Porque muita gente vê este assunto como um assunto interno da ordem. E de que maneira, a gente pode explicar, de que maneira a OAB, o trabalho da OAB e todo esse trabalho por defesa de prerrogativas e outros princípios impacta diretamente na sociedade? Isso. Muita gente pensa que a OAB serve somente para resguardar os direitos da classe, os direitos do advogado e da advogada. Mas muito pelo contrário. A OAB ela tem uma função de guardiã da Constituição, de resguardar os direitos da própria sociedade. É a função social que a OAB também serve. Então, nesse sentido, ela beneficia diretamente a sociedade. A partir do momento que temos uma sociedade mais instruída, uma sociedade que tem seus direitos preservados, resguardados, e aí é onde entra a OAB, principalmente a questão das comissões temáticas, que temos comissões temáticas voltadas para o direito da mulher, voltadas para o direito do consumidor, comissões temáticas em direito tributário, comissão temática da saúde. Então, são essas comissões que vão fazer chegar até a população, com a atuação da OAB, lógico, para dizer quais são os direitos que estão sendo violados, fazer um acompanhamento desses direitos. Então, a sociedade bem esclarecida é uma sociedade mais justa, digamos assim. Como o senhor avalia determinadas interferências políticas dentro da ordem, que a gente observa em níveis diferentes, né? Em nível nacional, estadual, do município? Como o senhor avalia esta interferência político-partidária e se na gestão do senhor terá este tipo de interferência? Não, de forma alguma. Na nossa gestão não terá nenhum tipo de interferência. A OAB é para ser apartidária, não tem um partido. E, na verdade, tem. O único partido que a OAB tem que levantar a bandeira é da classe advocatícia. Isso realmente é que a OAB tem que fazer o seu papel. E não ter um partido político para defender as bandeiras daquele partido. Muito pelo contrário. Na nossa gestão será uma gestão apartidária que defenderá exclusivamente somente o advogado, também beneficiando a própria sociedade a partir do momento que a gente vai trabalhando nisso. O senhor acredita que hoje existe essa interferência política? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe, sim, algumas interferências políticas. Vemos alguns posicionamentos de alguns presidentes de subseções, presidentes seccionais e até mesmo a nível do Conselho Federal, que existe sim. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco, a gente continua o cenário político de hoje.